Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação poderá ser acessada no site da companhia, ri.dex.co. A apresentação também está disponível para download. Esta chamada também está disponível em inglês. Para acessar, você pode pressionar o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e depois optar por entrar na sala inglês. Depois disso, selecione silenciar áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência a diretoria executiva da Dexco e o time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Francisco Semeraro, que dará início à apresentação. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Olá a todos, bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação trimestral de resultados da Dexco. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de iniciar, gostaria apenas de comentar que o nosso CEO, Antônio Joaquim, está participando de forma remota da conferência porque está com uma delegação brasileira em Bruxelas. Agora, passando para a apresentação, iniciamos pelo slide número 3 e trazemos uma retrospectiva de como foi o ano de 2023 no cenário macroeconômico e na Dexco. Conforme comentado, passamos por um ano difícil no setor de materiais de construção. Diante da taxa de juros ainda em patamares elevados, os mercados de atuação da companhia apresentaram dinâmicas distintas de recuperação após anos de crescimento acelerado. Este novo cenário exigiu importantes adaptações da Dexco. Começamos o ano com uma reformulação do comitê executivo, aproveitando os talentos internos e suas maiores fortalezas. No segundo trimestre, ainda em um momento sensível de mercado, anunciamos o encerramento do ciclo 21-25 de investimentos e a redução do patamar de 2,1 milhões para 1,8 bilhão. Esta decisão manteve os fundamentos iniciais de melhoria de mix, otimização de ativos e inovação do setor. Contudo, priorizou processos que trariam e trazem maior rentabilidade nos próximos anos. Mesmo em um momento desafiador, a companhia reforçou seus compromissos de longo prazo. O terceiro trimestre foi marcado pelo go-live do nosso sistema ERP, mais um importante passo da Dexco na trajetória de digitalização. Com a padronização de todos os seus negócios sob o mesmo sistema, garantimos maior agilidade e precisão de dados para a tomada de decisão. Em paralelo a todas as iniciativas, a companhia seguiu focada na diligente gestão de capital de giro e investimentos que já podem ser refletidas na redução do índice de alavancagem no quarto trimestre. Nas divisões de negócios, o resultado sólido da divisão madeira representa uma melhora gradual do segmento de painéis e sua ocupação fabril. Com a escalada do preço da madeira, os negócios florestais e o desempenho geral da divisão foram essenciais para o desempenho geral da Dexco, dado o contexto econômico geral. A divisão de acabamentos, diante de um novo patamar de mercado nos segmentos de atuação, exigiu que a companhia tomasse decisões difíceis, como revisão do parque fabril e paralisações temporárias nas plantas para a redução de estoques, além de importantes decisões de reforço de ações comerciais, incluindo o reposicionamento de preços, que impactaram o seu resultado no curto prazo, mas que são importantes na estratégia de retomada de participação de mercado, ocupação e produtividade no médio e longo prazos. A LD Celulose, por sua vez, completou seu primeiro ano operacional completo, com qualidade excelente e avanços significativos na curva de produtividade. Passando para o slide número 4,
Nesse slide, confirmamos, através da recomposição da margem bruta 23, que se excluídos os efeitos essencialmente contábeis de variação do valor do ativo biológico de depreciação, amortização e exaustão, a estratégia de utilização de capacidade ótima da divisão madeira trouxe importante contribuição para fazer frente ao momento desafiador de mercado e às ações estruturantes da divisão de acabamentos. Passando para o próximo slide. Diante de um mercado de painéis consistente, avanços em participação de mercado e negócios florestais favorecidos pelo patamar de preço de madeira, a divisão madeira encerrou um ciclo com um novo recorde de EBITDA ajustado recorrente trimestral. Desta forma, a companhia encerrou o quarto TRI de 23 com EBITDA ajustado recorrente de R$ 404 milhões, 10% acima do mesmo período em 2022. Contudo, no ano, a melhora gradual da divisão madeira dentro do ano não foi suficiente para compensar o cenário adverso de mercado e os impactos em resultado advindos das ações estruturantes na divisão de acabamentos, e fez com que a Dexco encerrasse 2023 com EBITDA ajustado recorrente de 1,3 bilhão, 19% abaixo de 2022. A LD Celulose manteve sua operação com alto nível de ocupação e qualidade, o que gerou uma contribuição no EBITDA pro forma de R$ 157 milhões no trimestre e 613 milhões no ano, o que levou o resultado pro forma da Dexco a R$ 2 bilhões em 2023. Olhando para a nossa geração de caixa no slide 6. Atento ao nível de alavancagem apresentado no trimestre anterior, a companhia dedicou seus melhores esforços em iniciativas de capital de giro no quarto TRI de 23, em especial destaque a redução de estoques, reflexo de ações comerciais e operacionais, como paralisação temporária fabril da divisão de acabamentos. Além disso, a continuidade da racionalização de CAPEX de sustentação levaram à geração de 363 milhões do fluxo de caixa sustento no ano. Essas iniciativas levaram à redução pontual dos patamares da proporção de capital de giro em relação à sua receita líquida em 12%, se desconsiderados eventos não recorrentes. Em relação aos projetos, foram despendidos cerca de 693 milhões de reais no ciclo de investimentos e outras iniciativas no ano. Considerando esse investimento, apresentamos um fluxo de caixa total negativo em 330 milhões em 2023, porém com geração de caixa no último TRI, mesmo com relevantes investimentos em projetos no período. Olhando agora para os impactos que estes resultados tiveram em nosso endividamento, passemos para o slide 7. As efetivas iniciativas de geração de caixa já foram refletidas na redução do índice de alavancagem da companhia para 3,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA neste trimestre, uma redução de 0,4 vezes em relação ao fechamento do terceiro TRI de 23. Em continuidade da estratégia de liability management, foi concluída no quarto TRI de 23 a bem-sucedida emissão de CRA no montante total de 1,5 bilhão, com vencimento final em 10 anos, contribuindo para o alongamento de 1,1 ano do prazo médio de pagamento da companhia. Em complemento a essa emissão, em janeiro deste ano foi realizada uma nova emissão que deve levar a uma melhoria adicional do prazo médio de pagamento de 0,3 anos a partir do primeiro TRI de 24. Passando agora para nossas divisões, seguimos para o slide número 8. Os dados publicados pela IBÁ demonstram um crescimento constante no quarto TRI de 23. As vendas do setor avançaram 11% comparado ao terceiro TRI de 22, com o mercado interno apresentando um avanço de 6% e o mercado externo com crescimento mais relevante após períodos de baixa, com avanço de 66% no período. No ano, o setor apresentou retração de 3%, apesar do desempenho positivo no segundo semestre. Olhando agora para a Dexco, no slide 10. Na Dexco, a divisão madeira foi favorecida pela melhora consistente do mercado de painéis. Além disso, o foco no cliente com ações bem-sucedidas de execução comercial resultou em uma evolução sequencial de participação de mercado. Diante disso, a operação apresentou níveis de ocupação fabril superiores a 90% no trimestre e, consequentemente, melhores margens e melhor diluição de custos fixos. Em paralelo, a companhia segue otimizando a rentabilidade de seus ativos através de negócios florestais que acompanharam a escalada do preço da madeira, uma vez que os volumes negociados se mantiveram em patamares próximos ao histórico. Com isso, a divisão encerrou o quarto TRI de 23 com EBITDA ajustado e recorrente de R$ 439 milhões e margem de 34%. O melhor EBITDA trimestral da história da divisão, 14% acima do realizado no período anterior, recorde histórico até então no quarto TRI de 2021.
O uso do diferencial competitivo de sua base florestal junto à melhora gradual da operação de painéis levou a um avanço de 18% de seu resultado anual em relação a 2022, com EBITDA ajustado recorrente de 1,4 bilhão e margem de 29%. Agora, no slide 11, falaremos dos resultados de celulose solúvel. A LD Celulose segue mantendo seu desempenho operacional em níveis de qualidade excelentes, avançando também de forma relevante na curva de produtividade, realizados os primeiros testes para desgargalamento fabril. Mesmo com uma pequena queda do patamar de preço e pressões de custos logísticos, a margem EBITDA ajustada e recorrente se manteve em patamares saudáveis. Vale lembrar que a Dexco possui 49% deste negócio, e por isso, se fôssemos somá-lo aos nossos números, o resultado dessa divisão agregaria 157 milhões de reais ao EBITDA da companhia no trimestre e 613 milhões de reais no ano. Seguimos confiantes com os resultados da nova operação, níveis de qualidade e produtividade. Passando agora para a divisão de acabamentos para a construção no próximo slide. O setor de materiais de construção apresentou uma retração média de 2% no faturamento bruto deflacionado em 2023, já com desempenho positivo no segmento de produtos básicos, conforme os dados divulgados pela Abramat. O segmento de produtos acabados apresentou retração de 4% no trimestre e acumulou expressiva queda de 7% no ano. Quando olhamos para a divisão de metais e louças no slide 14, em meio ao mercado ainda em retração, a Dexco conseguiu manter o seu patamar de volumes em linha com o terceiro TRI de 23, diante de suas bem-sucedidas iniciativas comerciais, contudo ainda em retração se comparado ao quarto TRI de 22. Desta forma, a companhia optou por dar continuidade à paralisação temporária de parte de sua produção de louças para a redução do nível de estoques, que levou a uma retração do nível de ocupação fabril médio do trimestre para 51% e, consequentemente, menor diluição de custos fixos. Com isso, a divisão ainda apresentou seus resultados em patamares negativos em 26 milhões de reais no quarto TRI de 23 e 16 milhões de reais negativos no ano. Falando agora sobre o mercado de revestimentos, passemos pelo slide 15. O mercado de revestimentos cerâmicos apresentou seu primeiro trimestre de recuperação em relação a 2022, com crescimento de 8,1% neste período. De acordo com estimativas internas, se considerados apenas revestimentos produzidos por via úmida, segmento em que a Dexco atua, as vendas ainda apresentaram uma retração nesse período. Agora no slide 16. Na divisão de revestimentos, a execução comercial contemplando também reposicionamento de preços contribuiu para que a divisão apresentasse seu melhor patamar de market share no ano nesse trimestre. Mesmo que abaixo dos patamares históricos, a divisão continua no seu caminho de implementação de ações estruturantes para retornos progressivamente melhores. Assim como a divisão de metais e louças, ainda em meio a um mercado arrefecido, a companhia optou por reduzir seus níveis de ocupação fabril para a redução dos níveis de estoque, o que levou a ocupação de 41% no trimestre e, se considerada a capacidade da unidade RC2 em Criciúma, Santa Catarina, que foi suspensa temporariamente em 2023, a ocupação do trimestre foi de 54%. Desta forma, com margens ainda pressionadas por ações estruturantes realizadas e um arrefecimento de mercado, a divisão apresentou resultado negativo em 8 milhões de reais no trimestre. No ano, os resultados positivos apresentados no segundo e terceiro TRIs de 23, mais do que compensaram os impactos do quarto TRI, que levou o EBITDA ajustado recorrente da divisão para 8 milhões de reais em 2023. Agora passando para o slide 18. Falando agora sobre ESG, em 2021, diante de transformações globais em direção a uma economia mais verde, uma sociedade mais diversa e inclusiva, aproximando os aspectos ESG, para atuar como agente de mudança no mercado de construção e reforma, a Dexco aprovou suas metas de estratégia de sustentabilidade 2025. Desde então, diante das mudanças realizadas na Dexco em seus mercados de atuação, a companhia revisou suas metas de estratégia de sustentabilidade 2025, sem alterar suas ambições, com o objetivo de garantir que os compromissos assumidos ainda estavam alinhados à sua estratégia de longo prazo e aderentes às melhores práticas de mercado junto às ambições globais ESG. O processo de revisão conduzido em 2023 garantiu um olhar crítico e comprometido não só com a mensagem, mas também com as ações que impactam seus stakeholders. Iniciamos com análise qualitativa, considerando as mudanças ocorridas desde então. Em seguida, os termos materiais e temas prioritários para a Dexco foram cruzados com os ODS e demandas de novos estándares e frameworks ESG, processo esse que envolveu a alta administração da companhia. Como resultado, no processo, 7 metas foram entregues antes do prazo previsto, foi realizada a consolidação de metas de negócios em metas corporativas, 6 metas, e no âmbito social foi assumida uma nova meta de relacionamento com comunidades locais. Falando agora sobre as perspectivas para este ano, passemos para o próximo slide.
Gostaria de encerrar a apresentação falando um pouco sobre nossas expectativas para 2024. Embora acreditemos que existam fatores que possam favorecer os mercados de atuação da Dexco nesse ano, como a trajetória da queda de juros e redução do nível de endividamento das famílias na economia, seguimos focados em dar continuidade às iniciativas internas que reforçam a resiliência e a agilidade das nossas divisões. Alavancada pelos projetos que serão entregues em 2024 e 2025, devemos avançar cada vez mais nos diferenciais competitivos de nossas divisões. O início da operação da nova fábrica de revestimentos em Botucatu, em São Paulo, não apenas trará novos produtos, mas também nos propiciará um posicionamento estratégico próximo a clientes importantes. Em metais e louças sanitárias, a expansão de capacidade da produção de metais de coat intensificará o posicionamento de nossos produtos no segmento premium e abrirá espaço para a conquista de novos mercados. Na divisão de madeira, por sua vez, o ramp-up de linhas de revestimentos de painéis e do desgargalamento fabril nos deixam mais preparados diante do atual momento de retomada do setor. Além disso, confirmamos a nossa fortaleza ligada aos ativos florestais, com novas oportunidades que podem ser propiciadas pela nossa base atual e pela expansão da base florestal no Nordeste. Em paralelo, para impulsionar cada vez mais o fortalecimento das marcas no mercado, daremos sequência às iniciativas de marketing e de alavancagem das marcas com uma orientação cada vez mais direcionada ao consumidor. Mais um passo na estratégia da Dexco como uma casa de marcas. Essas iniciativas serão respaldadas pela já estabelecida gestão de capital de giro e diligente contingenciamento de custos e despesas da Dexco, favorecida ainda mais pelo progresso do projeto de automação de louças e também pela nova fábrica de revestimentos, com a sua tecnologia de ponta. Tudo isso mantendo a centralidade de nossos esforços para atendimento dos nossos compromissos ESG assumidos desde 2020. Ainda, a Dexco segue focada no ciclo de investimentos anunciado em 2021, com disciplina na execução dos projetos e foco na rentabilização das iniciativas entregues. Com isso, abrimos agora para perguntas. Muito obrigado pela atenção. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Caio Greiner, do BTG Pactual. Por favor, Caio, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, obrigado. Duas perguntas rápidas, pessoal. A primeira sobre a unidade de madeira. Queria entender um pouquinho melhor, tentar quantificar como é que foram as vendas de madeira em pé esse trimestre, né? Que acho que quando a gente tenta ter uma leitura sobre o resultado, foi um pouquinho difícil de interpretar porque que veio tão acima da nossa expectativa e da do mercado. Eu queria ouvir de vocês, eu sei que vocês não abrem esse número, mas só para entender se a gente teve um volume de vendas, um valor quantitativo de venda de madeira em pé maior do que o que a gente vinha vendo nos últimos trimestres. E a minha pergunta em cima disso é por conta da margem que vocês entregaram, né? Uma margem de EBITDA de 34%, que foi bem acima da última vez que vocês fizeram esse tranche de madeira em pé. Então, eu queria que vocês ajudassem a gente a quantificar isso e também, na medida do possível, se vocês podem ajudar a gente a quebrar o que foi isso versus a evolução de preço e custo em painéis, que isso a gente, sem expurgar esses dados de venda de madeira em pé, é um pouco difícil de ter essa leitura. Então, se vocês pudessem só quebrar esses dois fatores, nem que seja de maneira qualitativa, acho que já ajuda a gente a entender. E a segunda pergunta em acabamentos, pessoal, acho que, de novo, é mais um trimestre que acaba decepcionando um pouco. A gente já estava esperando talvez algum nível de recuperação, ou talvez até mais para estabilidade, né? E vem um resultado um pouquinho pior. Vocês explicam bem o porquê disso, né? Alguns descontos, a continuidade dessa estratégia de reposicionamento, descontos de preço, mais investimentos em marketing e volumes que ainda vieram um pouco aquém das expectativas. A minha dúvida é, o que vocês enxergaram esse trimestre que pode reforçar essa expectativa de vocês de um turnaround, de um rebound na unidade de acabamentos, ou o que vocês enxergaram que pode ir contra as expectativas iniciais de vocês para esse turnaround da unidade ao longo do ano de 2024? De alguma maneira, esse trimestre ele atrasa essas expectativas de vocês para o ano? Obrigado.
pela madeira, eu já vou passar a bola para o Henrique, mas a gente só queria destacar, antes de falar especificamente do quarto TRI, que a gente tem executado de uma forma sustentada e geral dentro do ano de 2023 essa estratégia, né, de negócios florestais, sejam venda de madeira em pé ou negócios envolvendo madeira, né, de uma forma geral. E no terceiro TRI a gente havia já destacado que a gente não tinha feito isso de forma relevante. No ano e no TRI não são grandes efeitos em termos de volume. A gente tem conseguido criar oportunidades de mercado importantes para executar esse tipo de estratégia. Eu acho que um capítulo importante que está na fala aqui no speech e no resultado também capturado é que a gente, dado o nível de participação de mercado, o mercado que tem se mostrado mais resiliente em painéis, também favorece o nosso posicionamento de custo, já que a gente tem uma posição bastante estrategicamente favorecida para sustentar a estratégia de preço sem ceder em volume. Então, é uma combinação tanto do negócio de madeira do ponto de vista florestal, quanto do ponto de vista de painéis, que cria condições bastante interessantes nesse quarto TRI para geração de margem, tá? Passar a bola para o Henrique para complementar também a resposta aqui. Tudo bom, Caio? Na verdade, a gente está falando aqui, só para ter uma relatividade, realmente a gente não abre o detalhe, nós estamos mais para um volume um pouco maior do que o segundo trimestre como referência. Então, realmente teve um volume um pouco maior do que o segundo trimestre, mas como o Francisco mencionou, é muito instável isso trimestre a trimestre, porque a gente não tem como fazer essa antecipação em função da disponibilidade em si de madeira, mas também de potenciais compradores. Não é uma coisa que a gente consegue acertar na mosca. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ponto mais relevante quando a gente compara com anos anteriores é o preço da madeira que subiu significativamente. Então, a gente tem conseguido hoje, né, nas negociações, por isso que elas são tão sensíveis e pontuais, tem conseguido condições comerciais muito interessantes. Haddad, desculpa, se eu puder só um follow-up nisso, em relação a painéis, tem algum ponto específico aí que pode justificar uma melhoria de margem em painéis, trimestre contra trimestre? A gente pode pensar numa melhoria de mix, vocês conseguiram implementar aumento de preço, alguma melhoria de custo, só para entender verdade, também essa equação. Sem dúvida, a gente tem duas referências aqui. Quando compara com o ano passado, a gente teve uma condição de venda melhor em termos de mix. Com relação ao terceiro trimestre, o volume foi significativamente maior. E perceba que aqui a gente confirma a importância de rodar a nossa organização com utilização de capacidade mais forte, né? Um dos destaques dentro da operação de madeira no último trimestre do ano passado foi que a gente passou de 90% de utilização de capacidade. Isso dá para a gente uma condição de custo muito significativa. Então, a performance de painéis, além de estar realmente trabalhando muito forte no mercado, com um share em incremento, a gente tem ficado muito feliz com a condição de operação da fábrica mais cheia. Isso ajuda a gente muito em termos de resultado. Agora, endereçando a segunda pergunta, a gente tem o nosso plano estratégico que prevê uma série de ações envolvendo a divisão de acabamentos, que obviamente almeja o nosso médio e longo prazos, e a gente tem esses efeitos de curto prazo que a gente citou aqui durante a explicação, principalmente no quarto TRI, que envolvem escolhas de curto prazo que podem gerar impactos no resultado do ponto de vista de custos e, consequentemente, lucro, mas que ajudam a gente na estratégia geral, sem comprometer nível de serviço e a gente adequar níveis de estoque, níveis de utilização de capacidade a uma composição geral. Então, a gente balanceia todos esses componentes aí sem abrir mão da nossa estratégia de médio e longo prazos, tem uma sequência de ações em andamento. Eu queria convidar o Raul para complementar o ponto e dar um pouquinho de perspectiva, tal, que é um pedaço importante do teu questionamento. Obrigado pela pergunta, Caio. Acho que aqui queria concordar com você em alguns pontos, mas trazer pontos adicionais, né? Em primeiro lugar, a gente precisa reforçar que uma parte importante do resultado ruim do quarto TRI vem de decisões internas de parada de produção. Tá? A gente fez parada de produção em louças e parada de produção em revestimentos cerâmicos dentro do último TRI.
né? A gente acompanha muitas empresas, né, muitos negócios que atuam na estratégia de continuar produzindo cheio, né, para não ter um impacto de curto prazo, mas depois você enche o estoque e afeta a capital de giro. Então dá para ver um pouco dessa ação, né, tiveram ações em todas as divisões, mas dá para ver essa ação nos nossos resultados de capital de giro e de geração de caixa no quarto tri. Evidentemente, ao fazer isso, a gente afeta severamente o EBITDA do último tri, né? Principalmente em louças, que todas as unidades ficaram paradas aí por mais de um mês. Por outro lado, também a gente entra com o nível de estoque adequado, né? Com a organização das nossas fábricas muito em dia. Do ponto de vista de preço, a gente não teve nenhum ajuste de preço no último tri, tá? Nem para baixo, nem para cima. O último ajuste de 7 competitivo que a gente fez foi lá em agosto, setembro, né? E hoje, então, a gente vê que os nossos itens, nossos produtos, nossos materiais estão bastante competitivos e bastante ajustados à realidade de mercado. Então, não teve um efeito preço. Em último comentário do marketing, sim, isso sim, um grande investimento. A gente precisa reposicionar os nossos produtos, né, trazer a presença em ponto de venda, atuar no trade marketing, de fato, estar mais próximo dos nossos clientes. Isso é um investimento constante de concentração no quarto tri, agora também no primeiro tri, isso é bastante importante. A gente segue mantendo a consistência do nosso plano estruturante lá desde fevereiro, aí, março do ano passado, onde a gente começa reduzindo fábrica, acertando o tamanho da ocupação, né, melhorando qualidade, fazendo, né, várias coisas nos fundamentos do negócio. Então, a gente segue com o plano em linha com o que a gente tinha imaginado, exceto essa parada, né, essa demanda mais fraca do quarto tri, né, e a parada das nossas fábricas. O que pode atrasar a recuperação vem muito da expectativa de mercado, né? Muito menos agora da nossa própria performance. Se a gente olhar item a item ou categoria a categoria, a gente vê, excluídos esses efeitos extemporâneos aí, um bom nível, né, de potencial geração de margem, mas isso só acontece se a gente de fato conseguir fazer volumes, né? E nesse sentido, a gente começa a ver o mercado reagindo, né, mais para o final do primeiro tri, mas de fato esse é o que pode eventualmente atrasar o nosso processo de recuperação, muito menos as nossas ações internas daqui para frente. Claro que é um ano ainda de bastante investimento, um ano de alguns ajustes ainda, mas em proporção substancialmente diferente do que o que a gente fez em 23. Então, um pouco disso. O quarto tri em revestimento, a gente mostra uma grande recuperação de market share, mas com o mercado fraco, né? O que é uma notícia parcialmente boa, né? A gente mostra que as nossas ações nos levaram a começar a recuperar o que a gente precisa ter de participação, mas, por outro lado, no mercado em dezembro é bastante fraco ainda. Melhor do que 22, mas 22 foi, de fato, uma base horrível, né? Então, a gente começa a ver essa preocupação da interrupção do ciclo de recuperação de revestimento cerâmico, é algo que a gente vai precisar olhar com muita atenção no ano de 24. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado aí por pegar as perguntas. A primeira pergunta seria sobre o mercado de painéis de madeira, né? A gente ainda ouve alguns feedbacks, né, sobre o mercado mais sobreofertado, né, aqui no Brasil. Entretanto, o preço de madeira, né, ainda elevado, ele impede aí que aconteça uma queda de preço de painéis. Então, eu queria entender de vocês como vocês estão vendo esse balanço de oferta e demanda, e se existe alguma possibilidade de aumento de preço nesse primeiro semestre, tá? A segunda pergunta seria aí sobre
deck e cerâmica, né? Acho que, como vocês estão vendo, a ideia seria entender aqui como vocês estão vendo essa evolução de resultado aqui nas duas divisões, né? Chama a atenção a baixa utilização de capacidade de louças, que aí o Raul já explicou bem aí os principais motivos, mas se vocês puderem dar aqui mais detalhes, né, sobre como vocês estão vendo essa melhora agora aqui no início do ano, se vocês acham que é uma melhora aqui para aparecer mais no segundo ou no terceiro trimestre, e aí até separar aqui, dividir os comentários, né, entre melhora de mercado e melhora micro, né, e ainda aqui, né, se vocês puderem comentar se existe alguma readequação ainda de produção a ser feita aí, dada essa demora na melhora dos resultados. Obrigado. Obrigado, Rafael. Passar a palavra para o Haddad para falar sobre o mercado de painéis. Tudo bom, Rafael? Obrigado da pergunta. Realmente você resumiu bem. A gente tem um momento interessante, apesar de existir no mercado uma oferta maior do que a demanda, né, no momento atual. Existe uma certa complexidade quando a gente olha isso, porque a gente tem MDP de um lado, MDF do outro, e não podemos esquecer também da questão regional, né? O Brasil tem particularidades aí da distribuição, dependendo da fonte, ela é bem distinta, né? Tem uma concentração ali na região de Santa Catarina, de Paraná, nós aqui com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, enfim. Quando você vê essa certa estabilidade, até uma certa pressão em alguns momentos de negociação, porque com essa oferta acaba realmente tendo um pouco de pressão para redução de preço, o limite, eu acho que a gente já passou do limite. Então, acho que já estamos já no menor possível, considerando o preço de madeira. É difícil de imaginar grandes aumentos de preço, né? A gente não vê isso acontecendo no curto prazo, mas a pressão continua. Daí a importância e a relevância da gente ser verticalizado. Isso faz uma diferença muito grande nessa hora, porque para efeito de resultado combinado da operação de painéis e de florestal, nós estamos falando do nosso custo de produzir. E quem compra madeira no mercado está mais exposto ao preço do dia, vamos dizer assim, ou do último contrato firmado. Então, resumindo, é pouco provável que exista um movimento de preço muito grande, mas também a gente não vê a mesma deterioração que acontecia em momentos onde não existia esse limitador, que é o preço de uma matéria-prima tão importante aí na produção de painéis. Francisco. Presidente Antônio, pode continuar. Eu gostaria de agregar um comentário, porque já teve parte na apresentação do Caio e agora para o Rafael também. Me desculpe se a conexão estiver um pouco instável. O seguinte, é certo que o mercado ainda tem sobreoferta, só que é preciso entender que realmente essa situação não afeta a todos da mesma forma. Nós estamos, nesse momento, com a divisão madeira extremamente resiliente, muito bem posicionada junto aos clientes, um projeto de longo prazo, comprado, digamos assim, pelo mercado, pelos clientes, sabem da solidez, da oferta de longo prazo. Então, muitas vezes é preferível... o cliente é muito importante para o cliente, principalmente na parte de indústria, que é ainda o grande volume de atendimento do mercado de madeira. É muito importante entender que o cliente quer, vamos dizer assim, casar com parceiros de longo prazo, que muitas vezes o painel representa 50%, ou às vezes até um pouco mais do produto final dele. Então, a Dexco, nesse sentido, através da sua marca Duratex, está muito bem posicionada no mercado. Isso que o Haddad informou é muito importante, essa digamos assim, essa alta importantíssima de preço de madeira, e que menciono para vocês, talvez pela 10ª vez, o pessoal já deve estar cansado de informar, isso não muda nos próximos 7, 8 anos, tá? Isso é uma coisa estrutural do país, não é uma coisa que vai resolver agora, existe uma grande falta de madeira no mercado. E
isso também tem efeitos regionais diferentes, né? Nos mercados onde estão os maiores mercados? Está o mercado em São Paulo, está no sul do Brasil, está junto ao polo de Minas Gerais, são mercados regiões onde realmente não existe madeira. Então, a Dexco, nesse sentido, consegue competir extremamente bem. Vocês viram que a gente operou as fábricas a 90%, uma ocupação muito boa, maior que a do mercado, ok? Maior do que a ocupação média do mercado. Existem concorrentes assim com questões estratégicas de longo prazo, sobre permanência ou não, isso também favorece a nossa operação, e a madeira continua subindo de preço. Então, o que o Haddad falou é verdade. Se a gente vende há muito tempo mais ou menos o mesmo volume anual de madeira ou algo muito próximo. Só que a diferença de preço é brutal. Ele continua subindo e continua subindo no primeiro quarto também. Tá? Agora que a gente já está aí nesse início de março, né? Então, realmente é um aspecto onde a Duratex, né, nossa marca aí de madeira, vai se sobressair, e eu acho que ela tem condição de competir de forma muito efetiva, muito forte nos próximos anos, porque não é um processo que tem solução de prateleira, né? Hoje terra está mais caro, madeira está mais caro, arrendamentos estão mais caros, então tira a competitividade daqueles que estão menos integrados, né? Então, é muito importante fazer. Então, a gente deve esperar pela frente que a operação de madeira continue resiliente e continue apresentando resultados aí consolidados interessantes. Bom, Rafael, entrando aqui na sua pergunta sobre acabamento, especificamente louças, né? A gente não divulga abertura, né, entre os principais segmentos nossos, metais e louças, mas a sua pergunta é muito certeira, né, quando a gente vê que a divisão onde mais desafios são encontrados é na divisão de louças de verdade, né? A gente precisa separar capacidade ociosa com grande impacto no resultado e capacidade ociosa que impacta pouco o resultado, que é o nosso caso hoje, né? A gente conseguiu ajustar o tamanho das nossas fábricas, né? E com isso a gente mantém um bom nível de ocupação para aquilo que está ligado. Então as equipes estão dimensionadas para o tamanho da operação que a gente tem, os nossos contratos de matéria-prima, energia, gás e outras matérias-primas também ajustados para o nosso volume de produção. Então você observa uma fábrica operando muito menos do que o seu potencial máximo, mas também com menor impacto de custo, né? O duro é quando você está dimensionado para produzir muito, não consegue produzir, essa ociosidade carrega o nosso custo de produto acabado e nos tira a competitividade na frente. Então, a gente vai continuar operando dentro do ano abaixo do que o que a gente seria capaz de produzir se usasse toda a capacidade, mas muito ajustado, porque o mercado vai vir mantendo o nosso nível de market share, que é algo absolutamente relevante também, né? A Deca tem uma relevância muito importante no segmento de acabamentos e a gente precisa defender esse market share, né? Mas também não faz muito sentido a gente estar dimensionado para um tamanho muito maior do que o mercado. Então a gente vai ver sim louças operando abaixo do potencial máximo das nossas fábricas, mas sem grande impacto de custo. A gente está vendo então a produção no final do ano, mas particularmente agora no começo desse ano, vindo com bom nível de custo, apesar da gente poder produzir mais. Então aqui é um ponto super relevante. Sendo assim, também para manter essa participação, essa relevância dos nossos produtos, a gente também não visualiza nenhum grande ajuste adicional de capacidade, né? A gente tem alguns fornos parados que permanecerão parados ao longo do ano, mas a gente não visualiza e não prevê e não deve fazer nenhuma parada adicional de produção em louças, justamente para poder ter um bom nível de serviço. Esse é um ponto importante, ter estoques, né, conseguir entregar os produtos rapidamente para atender melhor os nossos clientes. A gente percebeu
muito forte também com esse excesso com essa oferta mais fácil, né? Diferente do que aconteceu em 2021, os clientes também trabalhando com menos estoque. Então, a qualidade do nível de serviço é algo fundamental, tanto para metais quanto para louças, né? Então, aqui a gente reduziu os estoques para patamares adequados, mas precisa manter esse nível. Então, a gente já vê o mercado de louças reagindo e, de fato, é uma alavanca das mais importantes que a gente tem para a divisão DECA realmente concretizar o processo de melhora. Em metais, a gente está num caminho bastante mais avançado, também com ações muito fortes de nível de serviço e de produtividade, mas em louças, de fato, como você pontuou, é algo que a gente vai ter que e vai evoluir bastante dentro de 24. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Farid, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Márcio, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que vocês adereçaram aí boa parte dos questionamentos do mercado e nosso, mas acho que 2 follow-ups aqui do meu lado. Vocês comentaram sobre o esforço de capital de giro que foi feito esse trimestre, né? Se não me engano, quase próximo a 450 milhões de reais aí, que ajudou bastante a geração de caixa no TRI. E aí, só para entender que daqui para frente a gente já está em um nível que não deveríamos ver mais benefícios de working capital para frente. Vocês começam 2014 já num patamar de estoque de working capital no geral, onde vocês gostariam de estar, então a gente também não deveria ver nenhum benefício de geração de caixa vindo dessa linha. É isso mesmo? E aí o segundo ponto na divisão de madeira, né? Falando bastante aí sobre como o preço de madeira subiu, sobre a contribuição importante aí da venda de madeira em pé. O que eu queria explorar um pouquinho de vocês aí, a gente falou no passado sobre o mercado de exportação sendo uma válvula de escape para momentos de mercado mais desafiadores para painéis no Brasil, mas a impressão que a gente fica agora é que essa válvula mudou do mercado de exportação para o mercado de madeira em pé no Brasil, né? Então, só para entender de vocês se é isso mesmo, se faz sentido, para que isso seja verdade, eu acho que a gente tem que acreditar que a venda de madeira em pé ela é não só sustentável no patamar que vocês estão fazendo, isso quando necessário, né? Mas também que ela é rentável e que as condições de preço que a gente tem hoje deveriam se perpetuar pelo menos no médio prazo, né? É isso mesmo? Nosso entendimento faz sentido? Obrigado pela oportunidade. Márcio, obrigado pelas perguntas, começando sobre a sua, falando de capital de giro, né? A gente realmente teve um benefício bastante importante desse pacote geral de composição de ações, né? Tanto das paralisações de DECA e acabamentos, para a gente fazer regulação de nível de estoque, como também do próprio business em geral, com um esforço para a gente realmente capitalizar sobre o balanço que a gente tem, que é bastante forte e que beneficia o nível de serviço dos nossos clientes. A gente vem com uma relação de capital de giro sobre receita, que a gente mesmo nos piores períodos aí de maiores quedas de volume e tal, dentro de 2023, que ele não excedeu 18%, tá? Que isso já foi uma batalha dentro do ano de 2023, TRI contra TRI. Eu consigo destacar que no quarto TRI a gente começou a trabalhar de forma antecipada dentro do terceiro TRI para que a gente tivesse o desfecho do ano de 2023 favorável. A gente não pode esquecer que para eu compor um estoque menor no final do ano não é só eu não produzir, eu tenho que não comprar também, eu tenho que tomar decisões importantes de forma bastante antecipada. Existe uma cadeia longa, como vocês devem imaginar, que no caso de madeira tem todo o processo produtivo, abastecimento de madeira e tudo mais, mas no restante das divisões tem uma série de decisões que começam antes, abastecimento de fornecedores, componentes, etc., que a gente tem que fazer esse trabalho de ajuste de ponto de compra com alguma antecedência, tá? Então a gente fica bastante feliz de concluir o ano de 2023 com estoque com uma qualidade melhor e com um nível de estoque menor. Olhando para frente, esse 12% que a gente conclui o ano de 2023, ele é um nível bastante positivo no curto prazo pela geração de caixa. Ele comporta ainda alguma oscilação dentro de unidade de negócio e
também para fazer um pouco de frente a uma esperada evolução, crescimento ainda que pode acontecer em 2024 de volume. Então é possível que a gente ainda tenha algumas oscilações, 12, 14, alguma coisa acima, tá? Acompanhada pela própria sazonalidade de caixa dentro de 2024, né? Depois que a gente toma essas ações de suspensão de compras, ajustes de produção, a gente tem um nível de retomada no começo de 24. Então 24 é um ano que a gente já começa, até pela própria sazonalidade típica da nossa geração de caixa, com uma recomposição aqui e lá. Mas é importante dizer que, assim como o Raul acabou de comentar, né, que acho que era um dos pontos principais, quando a gente falava de nível de estoque, não era só o nível, né, a qualidade. Então, acho que essa composição ela acaba sendo feliz em 2023, pelo trabalho que vem sendo feito, e a gente vê uma evolução possível e positiva em 2024, mas que demanda ainda potencialmente algum pequeno ajuste. Agora, estruturalmente, quando a gente olha a figura de longo prazo, a Dexco saiu de patamares extremamente elevados de capital de giro sobre ROL, a gente falava de 30% ou mais lá em 2018, 2019, uma evolução significativa, e a gente tem conseguido fazer uma adequação de todos os nossos níveis de produção gerais da companhia, sem um comprometimento excessivo de capital de giro no nosso curto prazo. Com relação à segunda pergunta, eu vou passar também para o Henrique complementar. Só é importante dizer que a gente vem falando dessas frentes de trabalho, né, que a gente tem com o mercado de painéis como ele está, né, que é a gente falar de mercado interno, mercado de exportação e a venda de madeira. No caso de exportação, a gente também não pode esquecer que o cenário exterior, ele, apesar de ter mostrado uma melhora no quarto TRI, que a gente indicou aqui pelos dados de mercado da IBÁ, a gente vê que o mercado exterior ele continua ainda fragilizado, né? São patamares que são pequenos, o mercado regional aqui na América do Sul inspira cuidados em alguns países pontualmente, então é muito bom a gente ver essa composição de valores, o mercado interno trazendo boas notícias em termos de demanda de bons produtos e nível de serviço que a Dexco é capaz de fornecer, e a gente tem essas alternativas tanto na alavanca de exportação quanto na alavanca de negócios florestais de uma forma mais ampla, né, para fazer frente ao uso de capacidade. Então, essa composição geral ela continua sendo positiva. Henrique. Só um comentário adicional, Francisco, obrigado. Tudo bem, Márcio. Na verdade, acho que assim, comparar hoje venda de madeira em pé com exportação, com mercado interno, é muito difícil porque ela é pontual, né? E ela demanda, naturalmente, a gente reduzir a produção de painéis para poder, eventualmente, ter esse excesso. E para ser consistente com o que falamos até agora, nós apostamos definitivamente em ser uma empresa verticalizada, 100%. Então, isso é uma programação de longo prazo que ela não pode mudar do dia para a noite. No caso de exportação, a gente continua mantendo exportação dentro da nossa estratégia como um canal relevante. Na verdade, estamos até aumentando um pouco o volume comprometido de exportação, porque nós aumentamos o nosso sourcing da Colômbia com produtos do Brasil, para que a gente consiga complementar o portfólio da Colômbia e até fornecer substrato para ser revestido, como é um procedimento que a gente vem fazendo há algum tempo. Lembrando que o mercado na Colômbia, a operação nossa colombiana vai muito bem, né? Tem uma performance fora de série, com uma liderança inequívoca do mercado. O Francisco já mencionou, a gente tem aqui também outros potenciais parceiros fortes, né? Nós somos muito fortes na América Central, temos uma participação bacana, ali para cima da Colômbia também alguma coisa muito relevante. Agora, os grandes parceiros regionais aqui, Mercosul e tal, infelizmente a gente não pode contar no curto prazo. Então, nós não estamos deixando a exportação de lado, continua sendo um foco. Agora, não podemos esquecer a nossa filosofia, que é a nossa capacidade ótima. Então, a gente está fazendo esse exercício para que a gente consiga efetivamente capitalizar. A gente vê definitivamente exportação, tanto no que diz respeito ao uso da capacidade, mas também para aprender com o mercado externo. É muito importante a gente ter a possibilidade de estar sondando e competindo com outros players nesses mercados que a gente atua. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Neratica, do Bank of America. O senhor Leonardo diz: a primeira pergunta é sobre o outlook de demanda na ponta para o business de madeira e como estão as discussões de preço.
A segunda é sobre LD. Vocês podem dar um update sobre os planos de desengargalamento da operação? E se puderem dar mais detalhes sobre os níveis de custo tonelada que atingiram no 4Q e como isso conversa com o guidance de custo ótimo quando iniciam o projeto? E que você começa comentando aí do outlook de madeira e preço, acredito que até um pedaço disso a gente tenha respondido no começo aqui das perguntas com o Caio. Sim, sim. Mas ele Na pergunta verdade, eu falei, a gente também não sobre o tem... outlook, né? Sim, a gente tem uma perspectiva de continuar a ser um mercado desafiador, porém sem nenhum aumento significativo de preço e nem redução. Simplesmente manter esse patamar e não perder as oportunidades quando a gente vislumbrar, principalmente hoje a nossa estratégia que não é um aumento de preço igual, né, para todo o portfólio, para todas as regiões, para todos os clientes. A gente tem trabalhado na elaboração de uma política comercial cada vez mais elaborada no sentido de melhorar mix e nível de atendimento para os nossos parceiros. Legal, e acho que até só iniciando a resposta à segunda pergunta sobre LD, tem só dois comentários importantes para falar quando a gente fala de desgargalamento, né? A gente realmente tem tido resultados bastante positivos nos processos Fabris, até acima do que a gente tinha imaginado ao longo do tempo, sem exigência de grandes ou significativas transformações de processo ou investimentos, na verdade, até contando com uma performance daquilo que a gente já tem bastante positiva, e também nos processos que abastecem os processos Fabris, inclusive com os índices de consumo de madeira bastante positivos e tal. Então, é um processo que tem acontecido de forma bastante natural, uma evolução, tuning daquilo que a gente tem conseguido executar nas operações de lá de forma bastante positiva. É inegável, né, que com relação ao business case original, que é a referência do Leonardo, custos por tonelada, ele sofreu pressões bastante significativas, né, tanto na frente vindo de químicos ao longo desses tempos todos, né, a gente iniciou o projeto bem antes da pandemia, implementou o projeto e começou o ramp-up dentro de 2022, com o full year em 2023. Então, com relação a essa referência, custo de químicos, custos logísticos e o custo todos os custos envolvendo a madeira trocaram efetivamente de patamar. Agora, é importante destacar que o trabalho que a gente tem conseguido fazer, ou que o time da LD tem conseguido fazer de desgargalamento, sem grandes investimentos, produtividade, etc., dentro daquilo que é controlável dentro da operação da LD, já tem conseguido trazer resultados importantes de custo por tonelada. Ainda bastante aquém do que a gente tinha imaginado no business case, mas muito mais por uma pressão, aliás, absolutamente por uma pressão vinda dos fatores macro, né? Uma troca de patamar nos fatores de custo, custos de commodities, que impactam definitivamente a performance da LD. Não sei se o Henrique e o Antônio querem complementar algum ponto aqui específico da pergunta do Leonardo. Eu só queria dar um pouco mais de ênfase na questão da qualidade e da performance da operação da LD. É surpreendente de ver o padrão de qualidade dos produtos que a gente está produzindo na LD Celulose. Eles estão significativamente acima dos padrões que a gente podia esperar, e isso para nós é muito importante porque a celulose solúvel ela tem diferenças, né? Então a que a gente produz em Minas Gerais ela tem um padrão AAA e ela é muito bem aceita nos clientes para os quais a gente está vendendo. Isso tem relevância e também tem impacto no preço. Esse é um preço também privilegiado. E na questão de operação, sem entrar muito em detalhes, porque definitivamente a Lenzi que acaba falando dos detalhes das operações, mas nós estamos antecipando em 4, 5 anos o ramp-up da operação desengargalada, né, em relação ao plano original. O pessoal realmente tem feito um trabalho impressionante e o domínio da operação Fabril, né, o fine-tuning da operação Fabril, o fit do produto com a matéria-prima, eucalipto, que a gente produz ali na região, está sendo impressionante. Realmente a gente está bem animado nesse sentido. E como o Francisco mencionou, continuamos focados, né? Estamos trabalhando forte na questão de custo. Passamos uma temporada
ruim nos últimos 2 anos, principalmente quando a gente fala de logística internacional, mas isso pegou todo mundo, né? Então a gente agora considera de fato uma condição aí dos próximos trimestres de evolução e evolução sustentável. Isso que é um ponto importante, né? Coisas que a gente de alguma forma controla. A gente não fica só ao mercê do que está acontecendo no mercado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Francisco para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, obrigado pela presença de todos. É muito importante essa interação com todos vocês, os nossos posicionamentos de mercado. A gente continua aqui no nosso compromisso estratégico de execução da estratégia, né, com essas etapas de curto prazo. Elas têm esses impactos, mas com certeza constrói uma base bastante forte e resiliente para os nossos médio e longo prazos. Continua esse nosso compromisso. Esse é um ano bastante importante para a companhia. A gente capta o resultado de muitas coisas feitas, sejam essas ações que a gente comentou em todas as nossas divisões, maturação de investimentos, a gente entrega projetos muito importantes que a gente investiu ao longo desses últimos anos. Então, 2024 é um ano importante desse nosso plano de longo prazo e a gente segue bastante focado em administrar essas pressões de curto prazo, uma evolução de mercado que pode ainda trazer outro tipo de notícia para frente, que a gente não está contando agora no curto prazo, os nossos projetos e todos os nossos compromissos já firmados desde o início desse ciclo de investimentos e a nossa estratégia de sustentabilidade também. Agradeço a presença de todos e a gente segue à disposição para novas interações aí. Um grande abraço. A videoconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.